Pessoal, bom dia, a paz de Cristo, uma manhã de sexta abençoada para vocês, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Olha, Deus ele não olha para o nosso currículo, até mesmo porque no mundo espiritual não existe isso de currículo, né? Eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, com a garganta um pouco fechada, mas eu vou tentar ministrar essa palavra aqui nessa manhã pela graça do Senhor. Não existe currículo na presença de Deus. Então, assim sendo, Deus ele não vai te abençoar, me abençoar pelo que nós fizemos, pelo que nós estamos fazendo, pelo passado, pelo berço evangélico, né? Não, nada disso. O berço do cristianismo, eu cresci no cristianismo, evangélico ou não, nada disso é fator para você ser merecedor de uma bênção. Eu acho que um dos maiores exemplos que nós temos dentro desse contexto, Jesus no ministério dele, ele foi até muitas pessoas, mas também outras pessoas vieram até ele. Muitos vieram até ele. E um homem que a história dele salta aos meus olhos é o centurião. Aquele centurião romano que vai até Jesus e era um romano, não era do povo de Deus, era um estrangeiro, mas ele vai até Jesus. E ele vai pelo seu criado que estava enfermo, estava extremamente doente. E ele suplica pelo seu criado, ele fala para Jesus, olha, não precisa nem entrar na minha casa. Uma palavra tua, e eu sei que isso vai mudar porque eu também tenho autoridade, eu sei que quando a gente tem uma palavra de autoridade, o cenário, aquilo que é determinado, na verdade, é executado. Mas antes desse homem ter esse diálogo com Jesus, os principais da cidade foram até Jesus e falaram, olha, ele fez a sinagoga, ele tinha construído a sinagoga, ele é bom, ele ama o nosso povo, ele é uma pessoa boa, ele é praticamente um político, né? Ele era realmente um político, ele fazia benfeitorias pelo povo. E vale aqui lembrar que Israel estava sobre o jugo romano, não só Israel, mas toda a Palestina, perdão, irmão, tá difícil, estava sobre o jugo romano. Então havia um jugo romano ali, havia um império que dominava de fato, né, aquele lugar naquele período, mas aquele homem mesmo tendo ali uma autoridade de um dominador, né, porque era essa autoridade que lhe era conferida. O centurião era um general romano, um comandante romano, que era à frente de 100 homens. Daí o nome centurião, ele comandava um grupamento de 100 homens. Ele podia oprimir o povo, ele podia oprimir as pessoas, mas ele não fez nada disso. Ele foi bom para com os hebreus, né? Ele foi bom, fez até benfeitorias na cidade, como eu falei. Mas isso não credencia um milagre. Notem os irmãos que em nenhum momento isso vem dele, lembrar, né, esse currículo não veio dele, lembrar o que ele tinha feito. Veio das outras pessoas, falando para Jesus que ele merecia ser curado, ele merecia a bênção dele, ele merecia que o seu criado fosse curado. Ele, por sua vez, todas as atitudes dele foram atitudes de fé. Quando ele reconhece a autoridade da palavra de Jesus, ele reconhece a autoridade do Senhor, ele reconhece a sua condição pecaminosa e fala, olha, não precisa ir dentro da minha casa. Alguns estudiosos vão dizer até que talvez tivesse ídolos romanos ali, falsos deuses romanos. É possível. A Bíblia não diz, mas é possível. Então, em todo momento, ele se mostra humilde, se mostra, sobretudo, um homem que crê. Ele mostra a fé dele em Jesus. E isso fez toda a diferença. Não adianta a gente querer ter uma oração bonita, ou orar muito, ou aquela roupa de santidade toda, aquela capa de santidade. Importa realmente o que Deus vai olhar o nosso coração. O que Deus vai olhar vai ser a nossa retidão diante dele, a nossa fé. Aquele homem pediu ao Senhor uma palavra e o Senhor falou, olha, seja feito conforme você crê. E depois o Senhor, ele fala para ele, olha, em todo Israel eu não vi tamanha fé como a fé desse homem, um estrangeiro, um homem e talvez ele não tivesse direito sobre aquele
aquele propósito. A princípio ele não tinha, naquele momento ele não tinha, porque Jesus veio para os seus, né? Naquele momento Jesus veio para os seus, então a bênção que Jesus estava operando ali era ainda para Israel. Mas como a mulher cananita, como outros que se achegaram a Jesus mesmo sendo estrangeiros, aquele homem também foi, né? A samaritana, ele também foi e recebeu a bênção dele. Você não tem direito, minha irmã. Eu não tenho direito. Você, irmão, não tem direito. Ninguém tem direito. Não tem o que possamos fazer para ser merecedores. Mas quando nos achegamos na presença dele com fé, quando entramos diante da presença dele e cremos na autoridade, confiamos e reconhecemos a autoridade dele, esse é um grande problema. Às vezes, quando passamos por apertos, nós questionamos a autoridade do Senhor. Autoridade sobre a doença, autoridade sobre o desemprego, autoridade sobre o inimigo, autoridade sobre um lar que foi destruído. Nós questionamos a autoridade. Aquele homem não questionou a autoridade de Jesus. Ele reconheceu. Falou, eu também sou um homem de autoridade. Ou seja, você tem autoridade, eu sei que você tem autoridade. Eu também tenho. Se eu falo para um escravo meu, para um servo meu, vai, ele vai. Se eu falo volta, ele volta. Faz aquilo, ele faz. Então ele reconhece a autoridade. Talvez a bênção ainda não tenha acontecido na sua vida. Talvez o milagre ainda não tenha se dado porque você não tem reconhecido a autoridade do Senhor. Talvez você ainda não tenha a fé necessária para que essa bênção aconteça. Aquele homem não precisava que Jesus fosse à casa dele, entrasse, tocasse no criado, fizesse uma oração, qualquer coisa assim. Não precisava. Ele sabia que o poder de Jesus ele se manifestaria, mesmo que Jesus não estivesse ali. Então, assim, ele praticamente reconheceu tudo, né? A onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, do Senhor Jesus. Sabia que Jesus não precisava estar lá, mas a palavra dele curaria. Uma palavra só de Deus para a sua vida nessa manhã de sexta-feira, e todo mal se dissipa, e todo mal sai da sua casa. Uma única palavra. Faça como aquele centurião. Creia. Confie. Não fica colocando para o Senhor, Senhor, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não faça isso não. O centurião nem fez, mas fizeram por ele. Não. Apenas creia. Apenas reconheça a autoridade de Deus sobre todas as situações da sua vida. Apenas reconheça que o Senhor tem poder para mudar todos os cenários. Talvez olhando hoje, você olhando, você fique desesperado. Isso te fez ir até Jesus. O que está acontecendo, como o que aconteceu com o criado daquele centurião, fez ele ir até Jesus. Isso te fez ir até Jesus. E que bom que foi assim. Às vezes é necessário. O salmista no Salmo 119 ele diz: foi bom eu ter sido afligido para guardar a tua palavra. E aí ele completa: antes de eu ser afligido, eu não guardava os teus estatutos. Então é necessário às vezes que alguém adoeça, que alguém fique enfermo, que algo de ruim aconteça. Infelizmente é necessário. Porque o nosso coração é muito duro. Nós só nos voltamos, só recorremos ao Senhor quando as coisas não estão bem, não estão segundo o nosso querer. Jesus deu uma palavra e o criado daquele centurião foi curado. O Senhor tem uma palavra para você. Não é a minha palavra não, tá? A minha palavra não produz efeito nenhum. É a palavra que construiu todo mundo. O mundo visível e o invisível. É a palavra que ressuscitou Lázaro. É a palavra que curou enfermos, leprosos, que fez com que aleijados voltassem a andar, que cegos voltassem a enxergar. É a palavra de poder. Hoje, nessa manhã, nessa sexta-feira, Deus está dispensando da eternidade dele uma palavra de poder. Alan, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber, abrir a mão, levantar para o céu, pular de cambalhota? Não tem que fazer nada, você só tem que crer. Creia, tão somente creia no poder do Senhor. E você vai ver que cenários, situações vão mudar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu peço paciência para os irmãos pela minha voz, e certamente à noite, no vídeo da noite, a minha voz já estará um pouquinho melhor,
Mas, enfim, deu para poder gravar. Eu acho que foi, de certa forma, bom estar aqui com vocês e deu para ouvir um pouco a mensagem. Continue, creia, tão somente creia. Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa sexta. A paz do Senhor Jesus.